Oi, seja muito bem-vindo ao canal Crochê de Valor. Me chamo Laiane, sou designer de moda e professora de crochê. Estou aqui para ensinar vocês a transformar essa arte em sua fonte de renda, né? Se você também ama criar com suas próprias mãos, seja o crochê ou qualquer outra arte manual, se inscreve aqui no canal que eu vou compartilhar dicas muito boas de precificação e valorização do seu produto. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Sempre fui uma criança criativa que gostava de mexer com artes manuais, desde costura, florzinha de fuxico, desenho, pintura, sempre estava envolvida com essas coisas. E o crochê eu sempre achei muito lindo. E eu lembro que eu tinha algumas roupas de crochê quando era criança e eu achava elas a coisa mais linda do mundo. E aquela peça de qualidade que durou por muitos anos, né? E sou da geração que uma passava a roupa para outra. Então, a roupa da minha irmã mais velha passou para do meio, que depois passou para mim e ainda tinha uma qualidade maravilhosa. As peças de crochê bem cuidado duram por muitos anos. E aquilo me encantava. Porém, eu não sabia como fazer e nem tinha alguém próximo para me ensinar. Até que uma vez uma tia minha veio passar as férias na casa dos meus pais, e a tia Vilma e a minha prima Cássia. Elas são crocheteiras incríveis e sempre souberam fazer o crochê. E eu falei para elas que eu amava roupa de crochê e que eu não sabia, né? Que eu fazia várias coisas manuais, mas o crochê eu não sabia. E elas, com muita paciência, me ensinaram. Elas me explicaram que, sabendo o básico, a correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto alto, eu saberia criar qualquer peça. E elas me ensinaram como fazer um biquíni. E nessa peça do biquíni a gente usou todos esses pontos que são essenciais para aprender, para quem está iniciando. E a partir daquilo ali nunca mais parei. Eu acredito que eu tenho aprendido com mais facilidade porque elas me explicaram de uma forma muito natural de como segurar a linha, de como fazer os pontos, a não desanimar quando eu errasse, que o crochê é normal, errar, desmanche, volta novamente, a ter atenção para contar os pontos. E também ela me ensinou como fazer a peça sem estar seguindo uma receita ou um gráfico. Ela me ensinou de uma forma mais criativa e mais livre, porque assim eu poderia criar com mais facilidade peças autorais, sem estar tão presa a ter que ter um tutorial ou um gráfico para acompanhar. Quando eu comecei a desenvolver minhas primeiras peças somente para uso pessoal mesmo, ou como um hobby, algumas pessoas começaram a se interessar, amigos e pessoas mais próximas. Porém, eu não sabia como precificar e acabava cobrando só o valor da linha. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, como as pessoas tinham interesse, eu poderia começar a tornar aquilo ali como uma fonte de renda. Mas aí acontece um grande erro. Por eu ter deixado elas mal acostumadas a não cobrar o valor correto, depois, quando eu comecei a entender o que era a precificação de peças, eu tive dificuldade de passar esse valor para o cliente. Então, a gente acaba se auto-sabotando. Porque quando você tem dificuldade de passar o seu valor, você fica, será que eu deveria baixar? Será que eu deveria colocar o valor igual o fulano está colocando? Só que quando você começa a comparar o seu trabalho com o de fulano, você percebe que o seu entrega mais qualidade, que tem um acabamento melhor. Então, assim, às vezes é uma questão de perfeccionismo e que você mesmo não está valorizando o seu trabalho. E começa a se questionar também se deve ou não abaixar o preço. Sendo que muitas vezes ainda nem está num preço alto, está realmente um valor justo a ser cobrado. Com o tempo, eu comecei a estudar mais sobre a técnica de crochê, aprender novos pontos e ir aperfeiçoando, para otimizar o meu tempo de trabalho e também buscar um diferencial nesse mercado. Depois de ter desenvolvido essas habilidades de precificação, valorização do trabalho, como tirar uma boa foto, como divulgar o meu produto também, eu comecei a fazer do crochê uma fonte de renda. E aí surgiu a minha primeira loja online e também comecei a dar aulas presenciais na cidade em que eu morava. Hoje eu já tenho mais de 5 anos que eu trabalho profissionalmente como artesã. Com esse tempo, eu comecei a perceber que o meu real propósito não era apenas vender roupas e entregar peças exclusivas para as minhas clientes, que isso eu também amo. É muito bom ver uma criação sua sendo usada por outra pessoa. Mas eu percebi que eu tinha um propósito ainda maior, ensinar um pouco do que eu sei para outras mulheres, para que elas tenham também uma independência financeira, ou mesmo que a partir do crochê consiga ter uma renda extra e aumentar sua qualidade de vida, ter um tempo maior com sua família. Por isso, aqui no canal você irá encontrar videoaulas ensinando a fazer peças, mas não do jeito que você está acostumado a ver por aí. De uma forma em que você realmente aprenda e que possa criar sem copiar. Também algumas dicas de como fazer boas fotos e vídeos para as redes sociais,
hoje em dia a gente sabe que é essencial divulgar o nosso trabalho na internet. Também quero compartilhar alguns erros que eu cometi para que você não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, se você ama crochê e quer começar a ganhar dinheiro com isso, você está no lugar certo. Eu quero criar uma comunidade de crocheteiras aqui que ajudam uma a outra, que divulgam o seu trabalho, que compartilham experiências, tiram dúvidas. Então já deixa aqui nos comentários se você é um crocheteiro iniciante, se você é um crocheteiro com mais experiência e quais as maiores dificuldades que você enfrenta nesse mundo artesanal. Ah, e se você já quiser começar hoje a precificar corretamente suas peças, eu vou deixar o link aqui na descrição do e-book, que é um guia prático, simples de entender. Eu mesma que escrevi com muito carinho para vocês e é uma fórmula que realmente dá certo. Lá você vai aprender a calcular a sua hora de trabalho e como precificar corretamente suas peças, também a sua porcentagem de lucro. Então, gente, se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas que também amam o crochê. E eu quero compartilhar pelo menos um vídeo aqui por semana, então já ativa o sininho para poder chegar a notificação e vocês não perderem nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo! Você vai autorizar o uso das suas imagens no YouTube? Acho que não, hein? Hein, Nikita? Você tá tão linda. Hein? Você não quis aparecer? Não veio aqui pra sala? Pra aparecer no vídeo? Essa é a função dela, destruir cenário. É sim.